Seja muito bem-vindo às nossas devocionais. Eu espero que você esteja bem. Será que toda vez que obedecemos ao Senhor, estamos verdadeiramente glorificando a Deus? Essa pergunta parece um pouco incoerente, porque a gente sempre ouviu que se nós obedecermos, nós certamente estaremos dentro da vontade do Senhor. Todavia, eu quero lhes dizer que não é sempre assim, pois muitas vezes cumprimos os mandamentos apenas por formalidade, por tradição, por vanglória de nós mesmos. Um episódio que aconteceu com Jesus mostra que a nossa espiritualidade é muito mais complexa e deve ter a nossa atenção muito mais do que geralmente pensamos. Ela não é matemática, ela não é uma fórmula, mas ela trata-se de algo interior, diário na busca por relacionamento com Deus. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44 diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. E chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A espiritualidade que eu preciso, ela acontece nos acontecimentos do dia a dia. Perceba que a atitude de Cristo e como ele se atentou às coisas que muitas vezes passam desapercebidos. Ele parou para olhar como as coisas aconteciam na vida das pessoas. E ele não preparou um sermão detalhado, mas parou para ver os acontecimentos dentro do templo. Algo corriqueiro. Jesus nos mostra a importância de parar um pouco e perceber o que está à nossa volta. Ele chama a admiração, a reflexão e a atenção aos pequenos detalhes. Essa atitude é muito boa para nós que estamos acostumados a tanto fazer ao invés de olhar e perceber a vida à nossa volta. Eu chamaria isso mais de ouvir para então falar com propriedade. A espiritualidade que eu preciso, ela acontece na sinceridade do nosso coração. Muitos de nós já se depararam com a falsidade de uma vida cristã. Chego a dizer que muitos de nós já tenham sido, em algum momento, falso, hipócrita sobre o que é ser crente. Essa minha constatação vem do fato de Jesus perceber isso na vida dos homens que muito ofertavam, mas não tinham em seu coração o Cristo e a alegria de fazer isto. Vemos isso ainda mais claramente quando os versos anteriores mostram um alerta sobre juízo. Nossa vida precisa estar alerta para que não pratiquemos altivamente o que temos com Cristo. Isto porque entender a verdadeira espiritualidade nos coloca de joelhos e nos faz entender sobre humildade, sobre entrega. A alegria em servir, mesmo que não haja nada, é a sinceridade do nosso coração em amar o Senhor. A espiritualidade que eu preciso, ela acontece na entrega total da vida. Outro episódio que pode ilustrar muito bem o que estou dizendo é quando Jesus encontra o jovem rico, manda ele vender tudo o que ele tem para segui-lo. Naquele momento, o Senhor estava ensinando sobre a renúncia do Evangelho, a necessidade de amar somente a Deus. Perceba que esses textos falam sobre dinheiro, riqueza, porque é a nossa tendência de nos apegarmos a isso. No entanto, o grande mal está em elevarmos um ídolo dentro do nosso coração. Amar outra coisa ou outro alguém no lugar de Deus sempre será o problema do ser humano. Diante disso, ele pode se entregar e viver mesmo que obediente, certo e nos padrões, ainda muito distante. Porque o seu coração estará cumprindo apenas coisas, mas não estará amando a Deus. Tome cuidado com isso e que Deus te abençoe.